Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo, compartilhem, fiquem à vontade aí nos comentários como sempre. Hoje vamos falar um pouco sobre o casamento moderno e por que ele acabou se tornando um circo na sociedade atual. E eu listei aí 3 motivos principais para discorrer nesse vídeo, pelo qual os homens acabam entrando aí nessa barca furada que é o casamento moderno. Já adianto, de antemão, que isso aqui não é um canal de julgamento moral, então, tão pouco de comportamentos, exceções para ditar regras, ou seja, aqui a gente analisa através de estímulos e recompensas no ambiente aquilo que é majoritário na sociedade e que a torna disfuncional. E já aqueles que possam cair aqui de paraquedas, sejam homens, sejam mulheres, tem um vídeo meu que eu falo dos relacionamentos aí, que os poucos namoros que funcionam na sociedade moderna. Isso pode servir para casamentos também. Tem um número reduzido aí de pessoas que não foram tão afetadas por essa bolha das redes sociais, sobretudo o Instagram, e que possuem relações felizes aí. Só que exceção não faz regra, tá? Então aqui a gente tem que falar daquilo que é majoritário, sempre num tom analítico da coisa e antropológico. Então, assim, a primeira coisa dos 3 motivos aí que eu quero discorrer no vídeo é sobre a carência, né? Eu já fiz vídeo falando sobre carência. O primeiro motivo que leva o homem a casar é uma carência. E essa carência, em praticamente 100% dos casos, ela é sexual. Tá? O homem, ele confunde o fato dele ter uma libido acentuada com o fato de que ele precisa casar, que ele precisa viver um grande amor. Então muitos homens confundem isso aí, tá? A paixão ela é muito decorrente da carência sexual. É uma série que eu já recomendei na aba da comunidade, fiz um post falando pro pessoal assistir aquela série do Netflix que chama You, né? You de você e não da letra U. Que é uma série de um psicopata ali que tem uma inteligência acima da média, porém vive se apaixonando e fazendo coisas absurdas pelas mulheres pelo qual ele está se apaixonando. E conforme você for assistindo a série, vocês vão ver que aquilo ali é muito problema de carência sexual, né? Essa série contém muitas red pills aí, eu recomendo que os homens assistam. Da Netflix tem 3 temporadas até agora e renovou para a 4ª. É muito boa essa série mesmo. Comecei a assistir acho que em 2020 mesmo, com indicação do tiozão Miguel. Mas então, assim, a carência, não tem como você falar de casamento hoje em dia sem falar de carência. Como o casamento ele não serve mais para o propósito de uma base sólida para a criação da prole, e eu não estou aqui romantizando maternidade, ao contrário de alguns tradcucks aí, conservadores e outras gurias aí que também podem falar que é de direita e conservador e não sei o que eu conheço um monte aí, umas famosinhas aí de internet aí que se diz de direita, tem 30, 32 anos, nem namorado não tem, fica postando em Facebook, Instagram pra mulherada fazer 10, 12 filhos aí, aquelas fotos de famílias antigas da época do Brasil rural, e as mulheres tudo de vestido, os homens, os menininhos de terno e gravata, né? Então fica falando aí pra fazer 10, 12 filhos aí, sendo que nem, então tudo encalhado aí, né? Mas prosseguindo então, além da carência, o segundo ponto que eu quero falar aqui é a falsa impressão de que isso é a ordem natural das coisas. Eu estou preparando um vídeo sobre a farsa da monogamia, mas a monogamia ela tem sim seu valor no quesito de dar uma freada nos instintos animalescos da sociedade e de de manter uma sociedade ali mais civilizada, vamos dizer assim. Só que tem 2 pontos aí, tá? Essa ordem natural das coisas. Primeiro, você precisa de uma confluência de fatores muito grande para que para que você aceite essa monogamia aí, que você não vai poder ficar com mais nenhuma mulher, e a mulher não vai poder ficar mais com nenhum homem. Obviamente que estou falando de uma maneira um tanto quanto utópica, no qual os dois não vão trair. E aí fica a pergunta, vale a pena mesmo você fazer um sacrifício aí desse em prol de uma sociedade doente como essa? Então, assim, no caso aí dos nossos pais, avós, mais avós, né, que
acho que a maioria que vai ouvir aqui é igual eu, é filho de boomer, acaba que a coisa já degringolou um pouco com o advento com lei do divórcio, com arroxo salarial por conta da entrada da mulher no mercado de trabalho, né? E diversas outras coisas aí que mudaram bem a dinâmica homem e mulher, né? A população aumentou também, entendeu? Oligopólios, sacanagem estatal com alguns pequenos grupos privados e por aí vai, né? O fim do lastro do ouro no capitalismo, aí virou essa grande bolha especulatória de oligopólio, enfim, né, um caos total. Então, assim, da época dos nossos avós aí, da geração dos anos 20, anos 30 para trás, o século 19 também, dos bisavós, a coisa ainda era bem diferente, viu? Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração quando se fala dessa ordem natural das coisas. E a segunda é justamente o questionamento, né? Porque são mais ou menos 7 milhões de anos aí do ser humano na Terra, contando aí também desde o Neandertal, né? Depois do Paleolítico, da Era Paleolítica para frente, de outras espécies aí que nos antecederam. Que o Coruja do Carvalho já fez alguns vídeos muito bons falando disso, que a raça humana ela vem muito mais da orgia e da poligamia do que a gente pensa, né? A monogamia é algo muito recente, não é natural na espécie humana em diversos mamíferos, e as pessoas usavam ela justamente para ter um controle maior ali da sociedade, né? Principalmente para o homem beta ali ter uma recompensa ali, de poder ter uma família, e para as mulheres mais feias também. E isso aí tudo foi pro buraco, né? Com diversas revoluções que tiveram, não só política, mas como mais culturais também, que todo mundo está cansado de saber. Então, assim, os homens eles acreditam, essa não é a ordem natural das coisas, é um sacrifício pelo qual pode ser que em algum momento da humanidade aí vale a pena lutar. Né? Seja na era vitoriana, seja na Idade Média, na Antiguidade, enfim, cada um vai ter sua opinião sobre isso aí. Mas existem argumentos também aí que as coisas nunca foram redondinhas do jeito que alguns conservadores falam que é, assim como tem muitos argumentos fortes também que mostram que era muito melhor do que essa palhaçada que é hoje, né? Então esse aqui não é o foco do debate. Então, primeira questão é essa da carência, né? A carência do homem aí, o homem é totalmente um carente sexual, e tem muito cara aí que se tivesse ficando com mulheres esporádicas aí, ou até pagando, tá? Pelo serviço aí, evitaria muita dor de cabeça aí. Tem muito cara que eles não entendem que eles não são para casar no Brasil. Não estou falando aqui que não são pelo sentido de serem pessoas promíscuas ou desinteressantes em nada. É que eles são pessoas que não tem por que comprar aquilo que o Davi, o que a vida sempre fala. Para que trazer problemas de outra pessoa para você num mundo tão complicado, numa crise desgraçada que tá o Brasil? O cara vai lá, ele vende a alma dele para a Caixa Econômica para fazer um financiamento, faz aquele casamento lá que gasta o que não tem, né? Tudo para falar para a sociedade que tá bem, né? E a mulher adora mostrar que tá viajando e conversar com as amigas que viagem, tem que viajar. A mulher adora falar que adora viajar para apimentar a relação e brinquedinhos e não sei o que. É uma tremenda, um circo, né? É como o título do vídeo aí já, o casamento moderno é um verdadeiro circo. Então, o homem, se ele entendesse que tem como ele suprir essa carência dele sem precisar casar, aquela velha história, tem como você comprar o leite sem ter que comprar a vaca, os caras evitariam muita dor de cabeça, tá? Desde de estresse emocional aí até alienação parental, pensão, divórcio, enfim, brigas e por aí vai. Então, carência, segundo motivo aí, essa questão que eu falei dessa suposta ordem lógica natural das coisas, né, que não é bem assim, e quando era assim a sociedade era muito diferente do que é hoje. E o terceiro motivo, que eu acho que é muito importante, né, não menos importante do que os outros dois, é um falso anacronismo, um anacronismo seletivo da sociedade, não um falso não, é um anacronismo seletivo de uma sociedade falsa, no caso aí, né, através das grandes empresas, da mídia, do Estado, que você vê muitas pessoas aqui que seria um anacronismo seletivo. É tipo aqueles videozinhos que você vê e discursos e livros que falam: o mundo mudou, não adianta, olha só, a Kodak lá era uma empresa infalível, daí com o advento das máquinas digitais, dos smartphones, a empresa centenária quebrou, os táxis quebraram por causa do Uber, né? As locadoras que outrora faziam centenas de locações quebraram por causa do Netflix, ou seja, mostrando aquilo que
Deu certo por muito tempo e hoje foi pro buraco por conta da substituição de determinados produtos e serviços. Só que do casamento ninguém fala, né? Por conta que existe um lobby mulherista barra feminista na sociedade barra ginocêntrico extremamente forte, que vão ocultar isso aí. Você não vai ver ninguém falando, bicho, casamento, fala assim, só não sei em canais assim, mas undergrounds aí do YouTube, como o meu aqui, de outros produtores de conteúdo aí, né, que é o Dom Sandro, o Coruja do Carvalho, o Davi, o Atitude Alpha, né, o Brunão, enfim, né, que é outro diversos aí que vem alertando sobre esse circo moderno aí do casamento, cortes de alto valor, né, o Canhão, o Léo Laser e por aí vai. Então, assim, é bizarro isso, porque ninguém fala pra você, hoje em dia não vale a pena casar. Divórcio, a vara de família ela é bem complicada no que tange a isso para um homem, né? 40% dos casamentos hoje dão divórcio, nos Estados Unidos já está em 45%, no Brasil está beirando 40%, já acho que é 37,5%, 38%, e um monte e dos 60 que não dão, vários deles não largam por conta do financiamento habitacional, vários não largam por causa do filho e vivem em pé de guerra. Então o número de casamentos realmente felizes, eu reconheço que existem sim, tá? É um número minúsculo. Então assim, ninguém fala pra você, você tá entrando num paraquedas aí que você tem 90, 95% de chance de se estatelar no chão porque ele não vai abrir. Então, isso é um falso anacronismo, isso é um anacronismo seletivo. Tô falando falso, tô falando errado. Anacronismo seletivo, tá? Então não vou editar o vídeo aqui não, vai desse jeito mesmo aí para ficar o mais natural possível. Então assim, esse anacronismo seletivo, ele fala para você apenas do que mudou na questão do consumo de alguns segmentos aí do capitalismo moderno, mas não fala do casamento, né? Não fala, porque existe o lobby mulherista, ele é muito pró-monogamia ao homem, né? Igual já vem falar daqui, que vocês estão vendo mulheres no Instagram aí cobrar fidelidade até de ficante, né? Estão desesperadas aí, as mulheres elas têm uma necessidade gigantesca de entrar nesse circo para mostrar para a sociedade, para ter a validação do ego coletiva, de que elas casaram e que desencalharam e que vão formar uma família feliz. A péssima notícia para as mulheres aí é que os homens que elas aceitariam casar não querem nem saber nem de namorar, quiçá de casamento. Então assim, a gente está migrando aí para uma era de encalhadas gigantescas. Quando eu digo encalhada, não é que beta orbitando ali querendo afeto, sempre vai ter, entendeu? Eu tô falando caras que elas aceitariam namorar e tudo mais e casar. Esses aí não tem, tá? Então os betas no Brasil são muito desinteressantes. Elas no máximo vão ter ali para algumas coisas casuais, elas não conseguem ficar com esses caras aí para algo mais sério. Nem quando elas tiver 35, 40 anos, porque os receptores de dopamina delas estão totalmente destruídos aí por conta da modernidade. Então, pra gente finalizar aí, é isso aí, tá? O casamento moderno, por conta dessa carência, por conta dessa impressão aí cultural que existe, que é uma ordem lógica natural das coisas e não é bem assim, e sobretudo também pela questão aí do anacronismo seletivo, os homens acabam entrando nessa furada aí. E você vê diversas piadinhas de casamento, amigos casados que ficam especulando a vida dos amigos solteiros. Quem que você tá comendo? Quem que você tá ficando? Mostra a foto e não sei o que. E falando que casamento é uma barca furada e fazendo piadinha, não sei o que. As mulheres com esse papo aí de apimentar a relação. Enfim, um verdadeiro engodo, um verdadeiro museu de horrores. E que uma minoria ínfima aí é realmente feliz no casamento, tá? Então fica a reflexão aí, eu não preciso nem dizer quem que é o grande palhaço desse circo ao casamento moderno, né? Um forte abraço a todos.